Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, com o Colégio Objetivo e também com as redes sociais, Malu Mota. Silvia Vinhas, o Duas da Tri pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br e também pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo e ainda pelo YouTube. A Universidade Paulista, a Unip, tornou-se membro da United Nations Academic Impact, UNAI, que é um programa de divisão de extensão do Departamento de Comunicações Globais das Nações Unidas, a ONU. O projeto faz parceria com instituições de ensino superior que contribuem com pesquisas visando realizar as metas humanistas da ONU. O processo de ingresso é rigoroso. Ao ser escolhida, a Unip se compromete a seguir os 10 princípios do programa, em especial o 9º ponto, sustentabilidade através da educação. No programa de hoje, você vai saber quais são as metas humanistas da ONU e como a Unip quer contribuir na conquista dessas metas. A nova geração tem pressa. Não tem paciência, por exemplo, de galgar espaços, construir uma carreira. Eles querem uma promoção rápida, uma efetivação rápida. Por conta da globalização e avanços da tecnologia, hoje a impaciência é muito grande. E esse é um dos desafios para o administrador do século XXI. Outro tema do nosso programa de hoje. E já que estamos falando nos avanços da tecnologia, a internet 5G já é uma realidade em países como Estados Unidos, China e está chegando no Brasil. Vamos saber mais sobre essa conquista. Fique ligado, porque o Duas na Tri está só começando. E o nosso compromisso é com a educação. Até já! A Universidade Paulista, a Unip, tornou-se membro da United Nations Academic Impact, a UNAI, um programa de divisão de extensão do Departamento de Comunicações Globais das Nações Unidas, a ONU. A UNAI conta com 1.300 associados em 130 países. No Brasil, 31 instituições foram selecionadas para participar do grupo. A inscrição da Unip, que conquistou a resposta positiva para a filiação no órgão, foi uma iniciativa da coordenadora-geral do curso de Ciências Biológicas, a professora doutora Cristiane Furlaneto. Professora, muito obrigada pela sua presença, né? E eu queria começar falando sobre essa participação da Unip como instituição, o que ela pretende promover com estes princípios. De verdade, a inscrição para a UNAI acabou acontecendo numa conversa entre professores e eu, e nós estávamos no campus conversando sobre a Agenda 2030, que é proposta pela ONU desde 2015, e nessa agenda tinha uma proposta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável já fazem parte, né, já estão engajados dentro do curso de Ciências Biológicas. Nós já trabalhamos isso efetivamente no curso. E nós vimos conversando e falando sobre alguns projetos de conclusão de curso que tinham esse engajamento sustentável, e um dos professores sugeriu e falou assim, mas por que não fazer uma inscrição para o UNAI? Eu falei, bom, então podemos, de repente, tentar. E aí fui ler, então, a respeito sobre a inscrição da instituição, fui buscar, lógico, o suporte institucional para que nós pudéssemos fazer essa inscrição, essa autorização institucional. A instituição me deu todo o suporte, não houve problema algum. Fizemos a inscrição, submetemos 3 projetos e ficamos no aguardo da autorização da ONU para esse certificado. Esse certificado veio no final do ano e foi muito positivo, e nós ficamos muito contentes com a aprovação. E agora nós temos alguns compromissos a serem cumpridos. Mas antes de você falar dos compromissos, qual a importância, né, essa UNAI, no caso, e a Unip fazer parte da UNAI agora? Então, o que acontece é o seguinte... Vamos falar da UNAI primeiro. E lembrando que a UNAI, né, explicando, porque a sigla mais conhecida é ONU, né? Mas aí explica, professora, também o que é a UNAI. De verdade é assim, a UNAI é um braço da ONU que faz uma vinculação entre instituições de nível superior
que trabalham projetos de impacto acadêmico. E aí, essas instituições se comunicam através da UNAI para promover a sustentabilidade. No nosso caso, foi a sustentabilidade. Haviam 10 itens de escolha de item para se inscrever junto à UNAI. Nós escolhemos sustentabilidade porque tinha mais a ver com o curso de Ciências Biológicas, e a inscrição foi feita através do curso de Ciências Biológicas. Então, nós buscamos a sustentabilidade como o item de inscrição. E aí, o que nós podemos hoje fazer? Nós podemos, literalmente, colocar no site da ONU, na parte da UNAI, da ONU, mas vinculado ao site da ONU, as atitudes sustentáveis que a Unip vai fazer ou que vai realizar, e que já realiza, né? Porque a Unip já realiza atitudes sustentáveis. Não é pouca coisa, hein, professora? Não, é bem legal, porque, de verdade, o que acontece? Nós podemos nos informar através da filiação, através da possibilidade de ter acesso a essa filiação, nós podemos ter informação sobre todas as outras instituições a nível mundial, tudo que elas estão fazendo em termos de sustentabilidade e tudo que nós podemos também participar, tudo que nós podemos fazer com as ideias que eles possam nos fornecer e com as ideias que nós também vamos fornecer para eles. Então, nós já estamos trabalhando em prol da sustentabilidade e o resto do mundo também. Então, nós vamos trocar experiências, trocar conhecimento, e isso vai ser super positivo. A Unip já tem, né, a sustentabilidade na sua linha de trabalho. Então, a gente só precisa mostrar o que a gente está fazendo. Cristiane, eu dei informação, então, que a UNAI ela conta com 1.300 associados. Quando fala associados, são instituições, em 130 países. 130 Quer dizer, essa troca que a Unip vai ter é muito positiva. Com 130 países, é isso? Muito positivo. As nossas pesquisas da Unip vão ser trocadas informações com mais todos esses países. De verdade, a inscrição inicial foi através do curso de Ciências Biológicas, mas a certificação é institucional. A certificação é da Unip. A certificação não é do curso de Ciências Biológicas. Ele foi o instrumento que a gente usou para conseguir a certificação. Mas a certificação é institucional. Então, todas as atitudes sustentáveis que talvez o curso de engenharia faça, que talvez o curso de arquitetura faça, que talvez o curso de administração faça, que talvez outros tantos cursos da área da saúde promovam também, podem ser colocados no site da UNAI como representativos da Unip. Então, a gente pode escrever aquilo que a gente está fazendo, a gente pode mandar fotos, a gente pode colocar a nossa representatividade no site da UNAI, que é um site vinculado à ONU, que tem um índice de impacto mundial. Então, é interessante. Quer dizer, né, Malu, é Unip para o mundo. As pesquisas que estão sendo feitas, é isso que eu entendo, né? Exatamente. Todas as pesquisas que estão sendo feitas pelos alunos, né, pelos estudantes, na parte de pós, enfim, todas essas pesquisas que ajudam, de alguma forma, a sustentabilidade mundial, elas vão ser colocadas para o mundo. Elas devem a Unip está no topo do mundo. Esse, inclusive, é um dos itens que nós temos que cumprir. Nós temos que colocar no site do UNAI tudo aquilo que a gente vem trabalhando em termos de sustentabilidade, tudo que a gente vem produzindo. Então, todas as nossas pesquisas, todos os nossos trabalhos de conclusão de curso. Eles pedem para a gente, por exemplo, esverdear os campi. Né? A Unip já faz esverdear. A Unip já faz isso. Por exemplo, o curso de Ciências Biológicas, a gente faz horta urbana em todos os campi. A gente já tem feito parede verde. Isso é esverdear o campus. Você já mostrou para eles que a gente já faz isso ou não? Então, eu já estou recolhendo as fotos, porque a gente tem que montar... Estava na hora. Mostra que a gente já está na frente. Eu estou fazendo uma montagem ali com as fotos de todos os campi onde a gente fez esse tipo de atitude para poder encaminhar para eles. Mas é um trabalho super bonitinho. Então, a gente já faz. Né? A Unip já tem... a gente tem que, por exemplo, também fazer pelo menos um evento anual. Né? Um evento anual, no nosso caso, voltado para a sustentabilidade. Não é problema nenhum, porque a gente já faz eventos anuais voltados para a sustentabilidade. Né? A Unip já tem um apoio para eventos de pesquisa que trabalham sustentabilidade. A Unip trabalha com Clean and Production, e é um pessoal da pós, é um pessoal da engenharia que trabalha com isso, já faz um trabalho voltado para isso. Só falta a divulgação. Agora, a gente tem a oportunidade de divulgar, e é uma divulgação mundial. Então, é muito bom. Cristiane, e também a questão da visibilidade, né? Porque não adianta só a universidade produzir o conhecimento, exatamente, que é aquilo que a gente fez outro dia, né? Falando da universidade que sai ali dos muros da escola, né?
ela vai e leva isso para outros países. Você vê na questão dos alunos olímpicos, quando eles vão para participar de Olimpíadas fora do Brasil, para eles, esse intercâmbio, eles falam que esse é o melhor da festa, porque eles conseguem conversar com alunos de outros países, saber o que eles estão fazendo e tal. E a Unip, a hora que ela coloca isso também para o mundo, porque a ONU é o mundo, isso é uma visibilidade fantástica. Não, né? e é que essa coisa também, né, esse mundo que a gente vive é um mundo de compartilhar conhecimento. Exatamente. Isso que eu acho fantástico. Antigamente você tinha uma informação... Nossa, olha aqui. Eu já escondia a minha informação, cada país escondia a sua. Agora não, agora você tem que colocar, compartilhar a informação. E aí, ainda, além disso, né, além de compartilhar, a gente pode obter ideias novas. Claro. Entendeu? O que é que está sendo feito, sei lá, na China? De repente, é uma interação interessante, porque vai trazer uma informação nova, a gente pode, de repente, aplicar aqui no Brasil alguma coisa que está sendo feita de forma efetiva legal, lá. Então, para legal. Nós, isso é muito positivo. Né? A gente troca experiências. Eles podem ver o que nós estamos fazendo e nós vamos ver o que eles estão fazendo. Então, é uma troca importante. Eu acho que para a Unip vai ser muito bom. Muito bom. E também queria realçar também, a senhora já falou isso, mas queria realçar que pode se estender a outros cursos, porque essa parceria é em nível institucional. Exatamente. Né? Na verdade, a certificação é da Unip. O instrumento de obtenção é que foi o curso de Ciências Biológicas através dos 3 projetos que nós submetemos. Mas a promoção, a certificação é institucional. A certificação é da Unip, é da instituição. Mas então, todos os cursos têm que participar. A primeira coisa que nós temos que fazer, efetivamente, é divulgar que nós estamos vinculados ao UNAI. E isso a gente está fazendo hoje. Né? Então, é importante o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é promover, né, essa divulgação, que é falar, olha, todos nós temos que participar, todos nós temos o que mostrar, certamente temos o que mostrar, né? Certamente temos uma ação sustentável, só que, de repente, ela não está sendo divulgada, de repente, ela não está sendo colocada a público. Então, nós temos que colocar a público. Mas, escuta, a divulgação e essa parceria com a UNAI é apenas na parte de sustentabilidade, porque a gente escolheu esse tópico, ou não? Não, na verdade, se nós podemos enviar todo o material que tem a ver com os 10 itens destinados pela ONU, que são os 10 itens mais importantes. Tem aí quais são esses? Tem os 10 itens aqui. Tem, né? Tem sim. Você quer falar? Não, pode falar. Não, tem o primeiro item importante é abordar questões de pobreza por meio da educação. Isso. Eu acho que assim, este não é o item para o qual nós nos inscrevemos. Né? Eu tenho a obrigação de enviar itens voltados para a sustentabilidade, mas qualquer um desses itens que, por exemplo, seja realizado por qualquer outro curso da Unip, ele pode ser colocado lá, sem problema nenhum. Né? A ONU ela preza a diminuição da pobreza, ela preza a prosperidade, ela preza a igualdade de gênero, ela preza uma porção de atitudes que são importantes. O que nós, no curso de Ciências Biológicas, vinculamos foi a parte de sustentabilidade. Mas qualquer item que esteja dentro dos 10 tópicos da ONU, não há problema nenhum, em qualquer coisa pode ser colocada no espaço que nós temos hoje dentro do site do UNAI. Eu acho que era bom, né, ler todos esses tópicos, falar, né, Silvia? Pelo fala, menos. porque aí você tem aquela câmera lá, você fala direto. Olha, pode ser a capacitação em sistemas de ensino superior em todo o mundo. O compromisso com a oportunidade educacional. Você quer falar de cada item que eu for falando ou não? Não, fica à vontade. Pode falar. Tá, é o compromisso com a oportunidade educacional de todas as pessoas, independente de sexo, raça, religião ou etnia. Incentivar a cidadania global por meio da educação. Compromisso com a oportunidade de todo indivíduo interessado adquirir as habilidades e conhecimento necessários para a busca do ensino superior. Compromisso com os direitos humanos, entre eles a liberdade de investigação, opinião e discurso. Promover o diálogo e a compreensão intercultural e desaprender, que interessante, da intolerância, através da educação. Promover a paz e a resolução de conflitos por meio da educação. Promover a sustentabilidade através da educação. Compromisso com os princípios inerentes à Carta das Nações Unidas. Isso é um compromisso realmente com esses países todos pela educação, né? A base é a educação. Eu acho que a base é a educação. Eu acho que o que nós buscamos é uma melhoria da qualidade de vida para todos. E é isso que a ONU busca também, entendeu? E a gente pode encontrar caminhos. E certamente a universidade tão grande como
certamente tem caminhos diferenciados e que talvez não estejam também sendo mostrados. A gente e é um vai ter celeiro de conhecimento, né? Com Você certeza. pensa a universidade como um todo, ela é a gente descobre aqui cada semana, a gente descobre os mais variados temas e tudo mais. Então, assim, imagina aí poder levar isso para outros países, outras pessoas tomarem conhecimento. E está lá, né, no site da ONU, quer dizer, qualquer um pode pesquisar a todo momento. Sim, e eles têm relatórios que eles nos permitem colocar, né, mensalmente em relação a tudo que a gente está fazendo, e eles colocam as fotos também, então é bem interessante, sim. E você pode buscar tudo que você... E você pode ali buscar contato com alguém que, sei lá, em Israel está desenvolvendo uma pesquisa interessante, você pode buscar, porque tem o contato ali, você entra em contato com eles, pergunta como é que eles estão fazendo isso, como é que está sendo esse projeto, se você consegue reproduzir. É muito interessante. E até parcerias, né? Por exemplo, uma universidade de Israel, você quer fazer uma parceria com uma universidade da China, você pode fazer, a Unip pode fazer isso. Sim, sim, sem problema nenhum. Agora, Cristiane, 3 projetos especificamente, dentro de tudo que é feito, né? Você falou que muita coisa já é feita, mas 3 projetos chamaram a atenção da ONU. De verdade... São, né? Biodegradação de polímeros utilizando pseudomonas aeroginosas. Você é capaz de falar isso ou a gente chama alguém? Traduz uma análise aí. De verdade, é assim, olha, a gente tem... a gente tinha, a verdade, a gente tinha a opção de colocar... Eles nos davam a opção, dentro do item, que foi o que a gente se inscreveu, da sustentabilidade, nós tínhamos a opção de colocar 4 pontos focais. Né? E eu escolhi 3 pontos focais, então são 3 projetos, era isso que nós tínhamos oportunidade de colocar. Dentro esse primeiro projeto, que é um projeto de biodegradação de polímeros por bactérias, não precisa ser só aerogenose. Assim, polímeros são plásticos, né? E o plástico ele acaba sendo um resíduo sólido impactante, né? Ele acaba gerando o resíduo sólido em alta quantidade e poluente, prejudicial ao nosso planeta. O que nós estamos tentando substituir? Nós estamos tentando fornecer biopolímeros que tenham, né, um aporte de biodegradação e encontrar bactérias que favoreçam esse suporte de degradação, que favoreçam esse processo. E aí, esse foi um estudo de trabalho de conclusão de curso. São 3 professoras nossas que orientaram 3 alunas e que trabalharam com a degradação de biopolímeros por bactérias. Não foi só a bactéria. Não foi só a aerogenose. Houveram outras bactérias que a gente estudou também, mas a intenção era essa. Não, porque eu falei pseudomonas aeruginosa. Quer dizer, não foi só isso. Tem que traduzir para mim isso. Não, é uma bactéria, entendeu? Mas, na verdade, a gente tem um grupo de bactérias que a gente estudou, e aí biopolímeros que foram estudados para verificar quais eram as bactérias que aceleravam o processo de degradação e que favoreceriam no sentido de você ter uma redução na produção de resíduos sólidos no ambiente. Então, você favorece diminuindo a produção de resíduos sólidos. Que é maravilhoso. Diminuir lixo, que é o que quer. Né, literalmente. Diminuir lixo. Então, para nós é interessante, particularmente em centros urbanos, onde a gente tem uma produção de resíduos sólidos muito intensa. Muito lixo. Então, nós poderíamos diminuir isso se nós trabalhássemos com biopolímeros que são degradados por bactérias. Quer dizer, isso que é apresentado é possível, né? É possível e é viável. E o que a gente está fazendo é encontrar caminhos. Né? E esse foi um dos projetos que a gente submeteu, são 3 professoras nossas, a professora Luciana Manzoranes, a Flávia Letícia e a professora Patrícia Moura, e as 3 professoras que orientam esses trabalhos de TCC. São trabalhos muito bons, muito interessantes, e foi um dos tópicos que eu usei para submeter e conseguir a certificação do UNAI. Aqui. Então, você vê, a universidade ela faz o trabalho dela, que é o DNA dela, é produzir o conhecimento. Aí ela coloca o conhecimento ali, e aí pode interessar não só essa questão do intercâmbio que a gente está falando, mas também para empresas. Então, a empresa já sabe que a universidade já fez o estudo que dá certo, e a empresa vai lá e trabalha. Quer dizer, só tem vencedores nessa história. Exatamente. O objetivo também é fazer uma publicação, obviamente, porque aí entra em domínio público. A hora que você tem um trabalho científico que é importante, que tem um índice de impacto bom, você coloca isso para domínio público. Você publica numa revista e aí as pessoas têm um acesso mais interessante. Aí que valida, né? Exato. Aí você libera o acesso àquela informação para todo mundo. Né? E o outro tópico foi o engajamento digital das cidades como agente promotor do desenvolvimento sustentável. De verdade, existem novas denominações, digamos assim, né, que são cidades sustentáveis e são smart cities.
São cidades que buscam... Smart Cities. Bem gostei. legal, né? São cidades que buscam ofertar para a sua população um trabalho público de qualidade, para garantir melhoria no serviço público ofertado. Um exemplo disso. São Francisco. São Francisco. São Francisco, na Califórnia, é uma Smart City. Mas o Brasil está buscando, né, montar Smart Cities ou trabalhar com esse engajamento de melhoria da oferta do serviço público para a população, porque isso vai garantir melhoria na qualidade de vida, vai garantir cidades sustentáveis. Tá? Então, o Brasil tem cidades que estão buscando isso, né? Mas ainda está uma coisa um pouco mais iniciante. Mas não interessa. O que a gente claro tem, que não interessa. O que a gente tem É que divulgar aquilo que está sendo feito de forma positiva e que pode ser compartilhado por esses lugares para buscar qualidade no serviço público para a população. Agora, a gente tem uma coisa nossa, que é o estudo na represa Billings. Isso. O estudo da represa Billings, ele é feito pela pós-graduação da Unip. Tá? Esse estudo da represa Billings, o professor Tiago, né? O estudo das Smart Cities é o professor Celso Machado. Tá? O estudo da represa Billings é o professor Tiago Kirsten. Ele, na verdade, ele orientou uma das minhas professoras, que também é minha coordenadora, e ela fez esse trabalho de coleta da água da represa Billings e fazer análise dessa água. E aí utilizou-se para isso o zebrafish. É um peixinho pequitito assim. O que é esse peixinho? É um peixinho falso? bioindicador. Não, ele é um bioindicador. Tá? O zebrafish, ele é famoso, existe plataforma de pesquisa só com zebrafish, ele é um bioindicador e ele funciona como? Ele te fornece dados de quais são os poluentes que estão presentes naquele meio, né? E aí eles trabalharam com a coleta da água da represa Billings e trabalharam com o zebrafish e fizeram isso dentro do laboratório de pesquisa da Unip, do laboratório da pós-graduação da Unip. E aí isso foi o projeto de doutorado da minha coordenadora, a professora Ednilce Leme. E depois disso, o professor Tiago continuou a pesquisa, então agora a gente está dando uma continuidade na pesquisa, e aí está fazendo mais estudos para descobrir a presença de metais pesados, para descobrir a presença de poluentes específicos. Por quê? Porque depois você pode entregar um relatório para as empresas que trabalham com saneamento, para as empresas que trabalham com o tratamento de água nessa região, para fornecer uma água melhor tratada para a população, para fornecer uma água mais limpa para essa população. Então, você fornece os dados para as empresas que vão trabalhar com esse processo de tratamento de água, para que eles possam tratar essa água de forma mais efetiva e nos fornecer uma água mais adequada. E que é justamente o trabalho da pesquisa, né? Que ela vai, descobre, valida, vai para o outro que também pensa, né? A cura das muitas doenças, né? As curas se promovem dessa forma, né, professora? Isso tudo é atitude sustentável, né? É atitude sustentável você buscar reduzir o lixo, é atitude sustentável você buscar ofertar qualidade de vida para as pessoas, e é atitude sustentável você buscar água limpa para a população, né? Para a gente ter água limpa de consumo para a população de forma geral, né? Então, todos os projetos tinham um fundo de sustentabilidade. E, graças a Deus, por conta disso, acho que foram aprovados. Agora, esses projetos, no caso, especificamente, esses 3 projetos que foram aprovados na ONU, na UNAI, eles já estão em andamento? Eles ou estão em apenas andamento. Estão na pesquisa? Não, eles já estão em andamento, alguns já estão até próximo da finalização, porque, de verdade, a gente submeteu os projetos, eles estavam no início. E aí o tempo foi passando, houve um tempo, né, entre o processo de inscrição e o processo de aprovação da UNAI, houve um tempo relativamente grande até, mas ele foi aprovado e aí a gente continuou o projeto, né? Eles não foram projetos que foram submetidos só por conta disso, eles são projetos que já existiam e nós submetemos para ver se a UNAI se interessava e acreditava que eram projetos voltados para a sustentabilidade. Então, eles são projetos que já estão em andamento, até porque nós vamos ter que apresentar um relatório para o UNAI, né, de todos os projetos que nós submetemos, com os resultados finais, com as publicações efetivas em relação a esses projetos, e vamos ter que montar um evento, que nós vamos montar um evento de sustentabilidade, se Deus quiser, para que nós possamos mostrar tudo isso também. Então, é bem legal. Bom, e aí isso vai ser extensivo a todos os campos? Como é que vai ser feito esse trabalho junto aos alunos? De verdade, assim, a gente tem uma facilidade um pouco maior com os campi da capital, porque é mais fácil a locomoção. Mas os trabalhos voltados para a publicação junto à UNAI, por exemplo, eles vão envolver todos os campi da Unip.
Não é exclusivo aqui de São Paulo. É só para, por exemplo, para o evento, né, que a gente vai promover, aí é mais complicado você ter o pessoal do interior. Vai ser convidado, mas aí é um deslocamento que aí depende da pessoa se tem disponibilidade para vir ou não. Mas, para divulgação no site da UNAI das atitudes sustentáveis ou mesmo daqueles itens voltados para a ONU, que a ONU preza, não há problema nenhum. Isso tanto faz se é no interior, se não é. Quer dizer, ele tendo ali qualquer curso, em qualquer campi, exatamente, que tem a ver com aqueles 10 compromissos ali, aqueles 10 itens que são compromissos da ONU, ele pode inscrever o projeto porque nós estamos validados para isso. Com certeza. Com certeza. Cristiane, o fato da UNAI ter aceito, né, mandou inclusive um certificado, isso quer dizer, é uma pergunta, uma curiosidade minha. Isso é porque a UNAI acha que a pesquisa que a gente está fazendo é boa ou existe um olhar da UNAI e da ONU para o Brasil? Eu espero as duas coisas. Eu espero que eles tenham acreditado que a pesquisa que nós estamos fazendo é positiva, ela tem um engajamento voltado para a sustentabilidade, e eu espero que eles olhem por nós, sim. Sim, porque o Brasil também precisa de ajuda em muitas coisas, né? A sustentabilidade ela está engatinhando. Nós não somos ainda um país sustentável, né? Tem muita coisa a ser feita, tem muita lição de casa a ser feita. Então, eu acho que isso também é um incentivo. Particularmente em saneamento, né? Exatamente, nós estamos, que é o básico, né? Saneamento e lixo, né? Eu acho que o lixo também é uma questão. Então, eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem muito a aprender. Mas por isso é interessante a interação com outros países, né? Nós temos a oportunidade de saber como é que eles estão lidando com isso. O que é que eles estão fazendo, né, para essa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, essa interação vai ser super positiva. E para você, na área, qual que é o teu modelo? Aonde que o Brasil precisa chegar? Qual é o modelo de país dentro desses 130 aí que já está bem na frente e você gostaria de chegar próximo? Olha, eu confesso que eu já olhei algumas coisas de Israel, que eu acho que eles têm uma interação com o meio ambiente de uma forma muito positiva. Eles têm muito mais dificuldades do que nós com relação ao meio ambiente, mas eles lidam com isso de uma forma muito mais positiva. Então, eu acho que eles lidam Como assim? Não entendi. Eles moram no deserto. Eles não têm as facilidades que nós temos. Nós temos água. Né? A gente polui, mas a gente tem água. Sim. Entendeu? A gente tem facilidade. A gente tem um solo muito fértil. A gente tem facilidade para a agricultura. A gente tem facilidade para a obtenção de água. Eles não. Eles lidam com as dificuldades de uma forma muito mais intensa do que nós e têm um resultado muito mais efetivo. Então, a gente tem muito para aprender. E o que eles fazem que nós poderíamos ir nesse caminho? Eu acho que assim, eles lidam com a agricultura de uma forma muito efetiva, porque eles conseguem plantar num meio muito incipiente, um meio ruim, né? Eles têm deserto e eles plantam. E eles conseguem irrigar aquilo, mesmo com pouca água. Então, assim, eles têm um aprendizado na agricultura que eu acho que para nós é importantíssimo. Nós temos muito mais facilidades do que eles. Mas a gente não tem dificuldade, né? É a dificuldade que aparecem as oportunidades, não é não? Eu acho que aí a gente pensa mais, né? Quando tem uma dificuldade maior. Até numa questão cultural, né? O brasileiro, a gente tem tanta água, a gente bola e olha, toma banho 5 minutos. Não, toma de 20 minutos. A gente acha que nunca vai acabar, mas é cultural isso. Precisa mudar a gente essa precisa cultura, mudar, né? Entendeu? Eu acho que assim, eu vejo pelos meus alunos, né? Em ciências biológicas, o pessoal tem uma visão um pouco diferente dessas coisas. Eles lidam com a economia de água de uma forma diferente, eles lidam com a proteção ao meio ambiente de forma diferente, eles lidam com a proteção aos animais de forma diferente. Então, eles têm já essa visão diferenciada com relação ao respeito ao meio ambiente. Isso eu acho que a gente precisa compartilhar. E a consciência também, né, Cristiane? Porque outro dia eu até estava conversando com a Silvia, a gente faz um outro programa lá, e a gente estava falando disso. Do momento que você aprende, né, por exemplo, separar o lixo, né? Você não consegue, né? A lucidez... E é tão básico, né? É tão simples isso, né? Porque você coloca o lixo ali, o lixo orgânico, no lugar certo. Se você joga com papel, eu volto correndo se eu fiz alguma besteira. A culpa que fica. Você pode até fazer, mas você se sente culpada, porque você fez alguma coisa errada. E assim, isso nós estamos falando de um micro, né? Mas estende isso
né, para grandes áreas, para a consciência de um país, realmente, e tem que começar com esses exemplos mesmo, né, professora? Tem que começar com os exemplos. A gente faz uns trabalhos muito bonitinhos, a gente ensina a fazer compostagem, a gente ensina no curso a fazer, de Ciências Biológicas? Ensina a fazer terrário, ensina a fazer jardim vertical, com produto reciclado, então com subaproveitamento, né, com melhoria de qualidade de vida dentro de casa, né, mesmo num espaço pequeno. Então, dá para fazer. Dá para fazer, basta querer, né? Cristiane, qual que é o perfil do aluno que se dedica a ciências biológicas? Ele vai ser só um Tem biólogo? outro olhar? Então, de verdade, assim, ele pode fazer licenciatura e pode fazer bacharelado. Se ele fizer licenciatura, ele vai lecionar. Ele vai buscar a licença para lecionar. Por isso que isso se chama licenciatura. É uma licença para lecionar. Aí ele vai ser professor, mas ele pode fazer o bacharelado. E aí ele vai fazer a parte de biologia, ele vai trabalhar com biologia. Eu acho que a área ambiental, eu acho que hoje é a área de maior impacto. Então, eu acho que é onde tem mais oportunidade de trabalho, é onde tem mais oportunidade de buscar fazer diferença para esse mundo, para a gente ter melhor qualidade de vida, né? Mas o perfil do aluno que procura esse curso é diferente? Ele já chega pensando em melhorar o mundo? Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. Né? A gente, por exemplo, em ciências biológicas, você tem uma parte da turma que, por exemplo, adora aula prática para abrir um animal. E tem uma parte da turma que abomina, literalmente, porque não admite por exemplo, pegar um animal. Que animal, por exemplo? Não, se você vai abrir um peixe, tá? A gente abre peixe, não é nada assim astronômico, não, tá? A gente nada astronômico. E aí, isso, lógico, me fez pensar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, tal. Desde o ano passado a gente buscou assim, como vamos fazer diferente. E aí eu fui e propus para a minha diretoria, né, como é que a gente ia fazer diferente. E a gente, então, eu falei, olha, eu queria comprar impressora 3D para fazer as coisas as coisas para a gente deixar de abrir, a gente, então, vai fazer tudo impresso. E aí a gente deixa de pegar da natureza e a gente trabalha só com aquilo que é impresso na impressora 3D. E aí então, demorou um tempo, né, pesquisa e tudo mais. Tal. No fim, a Unip montou um Fab Lab lindo, super equipado, com impressoras 3D assim, de última geração, que são fantásticos, que serve para toda a instituição também. E é um Fab Lab fantástico. E a gente está produzindo os nossos insetos, produzindo... tudo em 3D? Tudo em 3D. É muito bonitinho, entendeu? Muito legal. Porque aí você fazendo em 3D, você não precisa... Retirar da natureza. Esse é o impacto dos nossos alunos. Eles não querem destruir a natureza, eles querem preservar. Para você preservar, você não vai retirar um ser vivo de lá. Você não vai tirar um coral do fundo do mar, porque ele tem uma função biológica ali dentro. Você tira o coral, você está mexendo naquele ecossistema. Então, se você puder reproduzir um coral em impressora 3D, e a gente já faz isso, é muito bonitinho. Quer dizer que tudo que vocês precisam para ensinar já... Então, nós somos... Tudo não, né? A gente está conquistando. Eu acho que tudo é um caminho. Mas eu acho que assim, a instituição tem dado um apoio legal e a gente tem conseguido. A impressora 3D é muito, muito legal. Não, mas agora, boas notícias na tua área, hein, professora? Porque essa questão da impressora 3D é fantástica e também essa notícia da ONU aí não foi pouca coisa, né? Então, realmente foi... Até dá para fazer pesquisa com as impressoras 3D também. Ah, é? Dá para fazer pesquisa também. Dá para produzir todo o material de laboratório, né? As peças, por exemplo, de anatomia, dá para reproduzir. Eu acho que esse momento, para mim é um reconhecimento, tá? De a gente estar na ONU, na UNAI, participando com 130 países, 1.300 instituições. Então, a Unip ela tem um ganho aí, ela começa a fazer parte de uma elite que está pensando no futuro e você e os outros professores estão criando, ajudando a forjar aí uma geração que pensa no nosso planeta. Eu não sei se eu e a Malu vamos ver tudo isso pronto. Né, Malu? Não sei, né? Mas não sei. Vamos estar lá bem velhinha, falar, a Cristiane falou que ia acontecer, o Rio Sorocaba está bom agora, já pode... Vai ficar. Vamos passear no Rio Sorocaba. Ô, Silvia, mas o mais interessante é poder fazer enquanto a bola está no nosso campo, né? Lógico. Então, é isso que vocês estão fazendo, né, professora? Exatamente. Muito bem. A gente tá Olha, eu tentando. quero agradecer, a conversa foi boa, quero agradecer a professora, doutora Cristiane Furlan Neto, que ela é coordenadora geral do curso de Ciências Biológicas da Unip. Muito obrigada, professora, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. Até já.
Graças à globalização e o avanço da tecnologia, é possível trabalhar de casa ou em lugares não empresariais. Mas a questão emocional é um fator de desafio para as organizações muito maior. Não é mais o que falar, mas como falar. A nova geração tem pressa. Não tem paciência, por exemplo, de galgar espaços, construir uma carreira. Eles querem uma promoção rápida, uma efetivação rápida. Hoje, a impaciência é muito grande. Mas como é que será que se comporta o administrador do século XXI? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Tiago Ramos dos Santos, que é professor de Economia do curso de Administração da Unip, também professor de Administração. Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E eu começo essa nossa conversa te perguntando qual é o perfil do administrador do século XXI. Olha, hoje nós temos um desafio muito grande. Com esse avanço, literalmente, da tecnologia e da globalização, a informação chegou muito mais rápido na cabeça dos nossos alunos, dos nossos futuros administradores. E, com isso, a dificuldade de administrar essa nova carreira, essa nova profissão, vem sendo aí avassaladora. O administrador do século XXI, ele não tem que carregar mais apenas aquele conceito de eu sei o que fazer, eu sei como fazer, na hora de fazer. Porque a maior dificuldade hoje não é mais gerir esses processos, e sim gerir pessoas. O processo, ele existe uma rotina. Hoje, todas as empresas têm algo chamado MPCI, Manual de Procedimentos e Controles Internos, onde qualquer rotina administrativa, operacional, comercial, consta dentro desse manual. Mas a dificuldade que nós encontramos hoje de identificar o perfil, a vaga com o profissional, ela é extremamente agressiva, extremamente dificultosa. O administrador do século XXI, ele tem que ter ali um senso de identificar. Eu tenho o perfil, eu tenho a vaga, e quais são os requisitos além disso? E aí a gente entra com toda uma questão comportamental, né? Nos últimos anos eu atuo em gestão de área financeira, e por diversas vezes, e ainda nós temos um problema ainda hoje, nós temos uma vaga com uma remuneração alta, com benefícios ótimos, e aí quando nós vemos um currículo ali, fala, olha, encontramos a pessoa certa, e às vezes a gente até cria uma certa, olha, eu tenho a vaga, eu tenho o currículo, eles se encaixam muito bem, achamos, bingo, chamamos o candidato e em 5 minutos de entrevista, olha, o RH entra em contato com você e a gente espera aí uns 2 dias no máximo, tudo bem? Porque não tem, é comportamental. As pessoas acabam talvez esquecendo que aí nós falamos isso muito nos cursos, né, de administração, acho em qualquer área hoje. Poxa, apareceu a entrevista, vamos estudar sobre a organização, vamos estudar sobre a empresa, vamos entender o que ela faz, né? Ainda hoje, atuando um pouco mais próximo na área econômica dentro da instituição, a gente percebe que quando tem a vaga e tem o candidato, por ser a instituição financeira, a gente já entende, compreende que ele já não pode ir de uma forma informal para aquele tipo de entrevista. E ainda hoje, com todo esse avanço aí de pesquisas, de carreiras, a gente tem a dificuldade de entender que o candidato chega, muitas das vezes, de uma forma extremamente informal. Deixa eu entender, espera um pouquinho. Hoje em dia, então, a instituição, ela age de uma... No caso, a empresa, sim, ela tem vagas, tá? Você tem profissionais que estão capacitados para aquelas vagas, mas não está conversando, é isso? Não. A empresa não conversa com o perfil do empregado de hoje? Olha, Silvia, o índice de desempregado no Brasil ele é elevadíssimo, né? Sim. Isso não é novidade para ninguém. Eu e vocês, com certeza, conhecem pessoas desempregadas. O que me chama a atenção é que, muitas das vezes, nós temos as vagas de emprego, nós temos ali as atratividades, mas, quando o profissional chega, a gente escuta muito não. Ah, não, mas eu vou ter que trabalhar um sábado sim, um sábado não na loja. Ah, o profissional não quer? Ah, não, mas olha, nós temos uma certa dificuldade com o horário. Não tem como eu chegar a trabalhar das 10 às 4 somente. E por que ele está falando assim? E às vezes a gente questiona, poxa, mas você não viu os requisitos da vaga?
né, já estava ali dizendo, mas a dificuldade que nós temos não é só a empresa que diz, olha, você não faz parte do nosso perfil. Hoje, mesmo com o nível de desempregados que nós temos elevadíssimos, eles também viram para a gente e falam, olha, a sua empresa não atende aquilo que eu almejava. Isso é um ponto importante, porque eu tenho sentido, Malu. Hoje, eu estava conversando com um rapaz de entre 30 e 35 anos, e ele falou que é assim. Eu falei, puxa, mas você está empregado, é bacana. Ele falou assim, não, espera um pouquinho, eu tenho que ver se a empresa, se ela corresponde àquilo que eu quero para mim. Perfeito. Eu estou numa empresa, eu fico lá um mês. Não é isso que eu quero, eu vou sair da empresa. Exato. Não existe aquela coisa mais de fazer carreira, é isso? Não, a gente entende ainda hoje, nós temos uma dificuldade de gestão referente a isso. O profissional da década de 90, ali, ele entrava dentro da organização e ele queria saber qual é o meu plano de carreira. Sim. Se a gente pegava o estagiário no passado, ele Ficava falava 2 assim, anos. olha, exato, eu vou ficar aqui 2 anos, né? Não, na verdade é de 1 ano, e se você desenvolver muito bem a tua carreira, a gente prorroga para mais 1 ano. Porque aí a universidade, eu acho que a Unip faz muito bem isso, eu fui coordenador de estágio há alguns anos na universidade, e a gente trabalhava muito bem a questão da teoria em sala de aula, o que era para o administrador fazer, e pedir os relatórios da organização quando o estagiário chegava. Então, casava o conceito, eu acho que isso a universidade sempre muito bem, ela casava o conceito em sala de aula com as atividades desenvolvidas na organização. E ali era prorrogado para 2 anos, e eu me recordo, eu dou aula na universidade há 11 anos, eu me recordo que o aluno que prorrogava o estágio para 2 anos, ele chegava motivado na sala de aula e disse, professor, consegui prorrogar o meu estágio para 2 anos, e aquilo motivava demais o aluno. E eu falava, nossa, parabéns. Isso Hoje, você está falando o quê? De 10 anos? 10 anos atrás, 8 anos atrás. Era assim. E hoje, Malu, eu fico assim... Isso, como funciona? Apavorado. Como não tem assim? outra palavra. Explica para a gente Eu o que fico está acontecendo. apavorado porque o aluno, ele chega, eu acho que em questão da empresa também, a gente recebe o candidato e diz assim, olha, a vaga de estágio é para 1 ano, podendo ser prorrogado para 2, tudo bem? Ele, olha, o que eu quero é uma oportunidade, basta uma oportunidade, para mim está tudo ótimo. Poxa, bacana, a gente vê sede, né? A gente sente que aquela pessoa está querendo Quer mesmo trabalhar. Perfeito. Concedemos a oportunidade. Passou ali 3 meses e ele escuta, ô chefe, vem cá, e efetivação, como funciona? Eu falei, como é que é? Você foi contratado apenas 3 meses atrás, 4 meses atrás? Não, é porque eu acho que já estou desenvolvendo muito bem a minha habilidade, eu acho que eu já estou conseguindo fazer aquele processo, mas assim, e a carreira, como é que eu faço para ser efetivado logo? E hoje as empresas mudaram também esse comportamento, né? De dar aquela modéstia canseira dentro dos 2 anos. A empresa está mais ágil também? Também, porque a nossa sede de profissionais para desenvolver os nossos processos estão mais sedentas também. A sede está dos 2 lados. Mas o profissional ele quer crescer muito, mas muito rápido. E aí, de uma certa forma, passou ali 8 meses e efetiva. Aí ele vai entrar ali, vai efetivar, vai ter, né, os seus benefícios como CLT. E aí passa-se ali 1 ano, ele, olha, mas cargo de gestão, nós não temos, isso me chama muita atenção. Mas então, chama atenção para o lado bom ou ruim? Essa geração está certa ou não? Olha, eu acho que nesse momento é muito mais negativo, Silvia, eu vou te explicar o porquê. Negativo porque ele não tem ainda o que oferecer para a organização. Claro. Porque Está ele está preparado. A pergunta é, ainda esses dias nós fomos promover um colaborador nosso, e ele ganhava ali por volta de 8 mil e recebeu uma promoção de 13 mil reais. Uma promoção considerável. O colaborador ele tem 23 anos de idade. A instituição resolveu investir ele em cursos no exterior. Então, a instituição ali, a organização, ela procura investir no colaborador que traz resultado. Né? E ali, quando houve essa modificação, ele teve um cargo melhor e a gente começa a perceber o comportamento desse profissional. Neste caso, eu acho positivo, porque ele demonstrou em pouquíssimo tempo não só a ambição por estar ali e conquistar o poder e ser reconhecido, mas também por poder ter a oportunidade de desenvolver habilidades que talvez os antigos não tenham. Porque eu costumo dizer, todas as instituições, todas as empresas fazem a mesma coisa. O que a Coca-Cola faz, a Pepsi também faz. Não é o que, é como eles vão oferecer o produto deles. Todos os bancos oferecem o mesmo cheque, o mesmo cartão de crédito. Porém, cada um hoje oferece de uma forma diferente. Né?
Às vezes a gente tem a intenção, poxa, quero fechar minha conta naquele banco, porque eu no movimento há tanto tempo, eu sou um exemplo disso, eu li com meu gerente, eu vou fechar. Ela, Tiago, por que vai fechar? E sempre tem um bom relacionamento. Então, o atendimento dela, sabe, essa agregação dela faz com que fidelize o cliente. E o cliente interno, o colaborador, não é diferente. O colaborador interno não é diferente. Quer se sentir especial de alguma forma. Exato. E quando ele vai se diferenciar de alguma forma positiva, ele agregou. Ele trouxe algo novo. Agora, o colaborador novo que entra e já quer só cargo, porque hoje a própria organização ela mudou até os cargos devido a isso. As empresas? As empresas. Quando o funcionário novo chega, é gostoso chegar na sala de aula para os amigos e falar: oi, eu sou gerente, tudo bem? Eu assumi a gerência agora. E aí as organizações começaram a fazer o quê? Gerente 1, gerente 2, gerente 3. O gerente único não existe mais. Não, porque se para o colaborador o cargo, o nome da função dele se tornou importante, a empresa só trocou de analista júnior para gerente 1. E a minha remuneração ela é a mesma. Mas o meu colaborador novo, ele se sente bem com isso. Então, a gente percebe que ele se adapta muito mais fácil com o cargo do que, muitas das vezes, a remuneração. Tiago, então, é um lado... a empresa está olhando mais para o lado emocional, o lado psicológico do empregado, no caso do colaborador, como você pode falar. Sim. Hoje, eu acho que a empresa ela tende a olhar a mesma coisa de uma forma diferente, né? O nível... a quantidade de pessoas que têm tido problemas psicológicos, a quantidade de níveis de pessoas que têm tido depressão, síndrome do pânico, aumentou absurdamente em todos os segmentos, né? A pressão do mundo acabou afetando isso os nossos profissionais. E as organizações como um todo, elas têm visto isso. Olha, vamos ter uma certa questão de analisar o que de fato a gente precisa dele. Ele precisa ficar 8 horas aqui, ele precisa ficar 10 horas aqui, existe a possibilidade de fazer home office. Nós tínhamos alguns colaboradores full-time dentro da organização. Produziam bem, mas quando fizeram home office, produziam o dobro daquilo que produzia dentro da empresa. Ou seja, o meu custo operacional interno de ter a baia ali para aquele tipo de profissional diminuiu, ele em casa produzia muito mais. Né? Não gasta energia elétrica, exato, né? Exato. Nada, né? Mas o fato de você em casa produzir mais... Então, mas você está no home office, você não gasta energia da empresa, você não gasta o cafezinho, né? Tudo isso. Não tem a questão de colocar o terno e a gravata para poder ir para a reunião. Quando tem alguma reunião via Skype, né, ele pode estar de pijama, ele coloca a gravata, ele coloca o terno e está dentro do ambiente empresarial. E isso facilitou muito, absurdamente muito. Então, essa questão psicológica que a organização tem utilizado hoje tem funcionado, sim, com os profissionais mais velhos. Os mais novos ainda têm aquela sede de poder ir para a empresa e aparecer daquela forma, né? Colocar o crachá, ser identificado. Eu achei que fosse ao contrário. Achei que você estivesse falando dos mais novos, os mais velhos que querem ir para casa. Quer dizer, os mais antigos querem ir para casa, é isso? Exato. Os mais novos não, querem ir. Os mais antigos preferem ficar em casa e produzem muito mais. Uma outra vertente que eu acho que cabe nesse momento ainda, até mais em meados de 2015, 2014, chamava a atenção que as grandes organizações elas sempre optavam por ter o profissional mais novo. Né? Olha, vamos trazer o jovem, que o jovem tem garra, o jovem traz uma visão diferente. E ali era o mais velho perdendo a vaga de emprego para o mais novo. Isso. E hoje eu tenho acompanhado, eu pude perceber muito de perto a quantidade de pessoas mais novas sendo desligadas e os mais velhos sendo contratados. Eu, por questão de curiosidade, uma das minhas formações foi recursos humanos, eu questionei a minha diretoria. Escuta, mas por quê, né? O que está acontecendo, o que né? acontece? Ele, Tiago, nós temos notado que o mais novo, ele traz garra, ele traz isso, mas ele quer fazer, acontecer e sair. Mas não tem o conhecimento, não tem o histórico do conhecimento. Sim, mas se ele não começar, ele também não vai ter nunca. Sim, e é justamente por essa questão. O mais velho, ele conhece todo o processo. O mais novo, ele quer conhecer muito rápido o processo. O mais novo, ele não dá o tempo suficiente para que ele possa aprender. O tempo de maturação. Então, qual é o foco disso? Vamos trazer de volta esses profissionais que foram desligados, esses aposentados, né? E fazer essa junção.
Vamos selecionar bem qual vai ser esse profissional jovem que vai ter e vamos fazer essa fusão. E, olha, eu posso dizer para vocês que nós temos aí alguns desafios pela frente, pelas experiências que tivemos. Esse administrador do século XXI, que a gente costuma dizer bastante lá na empresa, essa fusão do novo com o profissional mais velho tem tido sucesso. É claro que existe uma resistência de um lado, uma falta de paciência do outro. Com esse avanço dessa tecnologia, existem algumas resistências, mas tem tido sucesso no maior parte. E você sabe que isso se comprova, Silvia? Eu estive numa livraria, Tiago, e eu notei, essa livraria sempre eram jovens que estavam ali, você procurava o livro do João Silvério Trevisan, ele já sabia qual que era e tal, do Milton Raton, ele sabia muito rápido, no instantinho e tal. E eu fui, essa livraria é uma livraria que eu vou habitualmente, e dessa vez eu encontrei lá um profissional de mais idade. Aí me chamou a atenção, eu fui até ele, né, perguntar e tal, sobre um livro também. Aí ele disse, olha, mas esse livro é assim, o conhecimento dele foi muito maior do que aquele... O conteúdo, né? O conteúdo, tem conteúdo. É o que ele falou, tem um embasamento. Né? E aí estou falando pensando em termos de mercado, né? Perfeito. Porque ele começou a falar, aí ele falou assim, mas você sabe daquele outro autor que também fala desse mesmo assunto? Resultado... Saí da livraria com 5 livros. Eu só fui para buscar um. Entendeu? Um livro e comprei 5. Provavelmente o mais jovem te pegaria logo o livro e você teria ido embora. Muito mais rápido, teria ido embora e acabou. Sim, né? O jovem ele quer ter aquela agilidade do atendimento, de fazer assim, olha, o que eu posso te ajudar como? Vim atrás um livro de economia. Olha, nós temos esse. Olha, mas além de economia, nós temos outro. Este não é o perfil desse profissional. Porque ele quer ser rápido, né? Ele vai te responder aquilo que você perguntar. Tiago, você não acha um contrassenso num mundo onde a gente tem tanta informação, onde o jovem, com um clique, ele pode saber o que ele quer, e cada vez mais eles se interessam menos pelo conteúdo? Sim. Uma coisa meio rasa, né? Sim, é um contrassenso Essa mesmo. pesquisa toda que a gente fazia, esse processo de maturação, de tudo, para conseguir ter esse conhecimento sólido, eles não têm. Não, hoje a gente, na sala dos professores, nós acabamos comentando muito sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein. Uma mente com conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. Você retém o conhecimento e ele é seu e ninguém tira de você. Hoje eu preciso responder 1 mais 1 são 2. Acabou ali, não tem aquele histórico. São 2 porque, segundo a matemática, e isso perdeu essa essência. Então, hoje mesmo, a gente começa, em época de prova, a gente começa a analisar as respostas dos alunos e é muito de perfil de cada aluno, né? A gente tem que também descaracterizar que, pelo fato de ter uma carreira acadêmica já há algum tempo, exigir do aluno o nosso conhecimento, não, mas a quantidade de conhecimento que os alunos têm de acesso à informação é muito forte. Por diversas vezes a gente começa a criar debates em sala de aula dentro da universidade e você percebe que o aluno está embasado, mas naquilo que ele pesquisou naquele servidor, naquele programa. Quer dizer, não sai da caixinha. Não, e isso a gente sente falta, percebe? Conversando com um professor amigo nosso na sala de aula, ele disse, Tiago, semana passada foi engraçado, nós estávamos conversando sobre a área de comércio exterior. E em um dado momento nós estávamos falando sobre a remuneração dos aplicativos, né? Aonde que o WhatsApp ganha dinheiro? Você paga pelo WhatsApp? Você paga pelo WhatsApp? Se tivesse que pagar R$1 pelo aplicativo, você pagaria? Essa era a pergunta. E os alunos? Olha, eu pagaria. Olha, eu não pagaria. E ficou aquele impasse. E aí a pergunta do professor era, aonde vem a remuneração disso, né? Quem paga o WhatsApp? Alguém tem que colocar o dinheiro para poder operar. E o professor deu a justificativa dele, e na hora que o professor concluiu, uma aluna levantou a mão e disse assim, olha, professor, não estou satisfeita com a sua resposta, e aqui no Google diz que... E aí ele pegou e falou assim, olha, o Google ele vai te trazer a parte financeira. Eu estou te falando da parte conceitual. Então, os números que estão ali, nós estamos analisando os números, e não o que gerou ele. 1 milhão, um dia foi 1, 2, 3, 4... Então, essa parte conceitual, o aluno, hoje, a gente percebe que ele ainda tem ali motivos de aprendizado. Ele tem que entender para atender.
E esse meu aluno é meu profissional de amanhã. Então, esse profissional de amanhã, qual a sua preocupação maior em lidar justamente com esse profissional? Porque está existindo, é o que a gente estava falando, está existindo aí, nós temos um Brasil com milhares e milhares de desempregados, um monte de vaga em várias empresas e não está se encaixando. Quer dizer, a instituição, por conta, né, da Unip, tem que se preocupar com esses formandos, né? Como é que ela vai fazer para mudar a cabecinha deles? Legal, Silvia, sua pergunta. No começo do nosso semestre, nós tivemos várias reuniões pedagógicas, né, com todos os coordenadores dos cursos. E uma dessas reuniões foi colocada assim: professores, o que nós estamos fazendo para melhorar o perfil do nosso aluno dentro da organização? Ensinar não basta. Dentro da Unip, você está falando? Tá. Você queria dentro da empresa. Não, da instituição educacional. Ensinar não basta. O que nós estamos fazendo além de ensinar? Além de agregar e levar o conhecimento, é comportamental. Hoje eu falo com você assim, de uma forma muito segura. A questão comportamental do nosso profissional é o que mais nos deixa preocupado. Hoje, a falta de paciência que nós temos dentro da organização, devido à pressão mundial de tudo, né? Tem o problema familiar, tem o problema empresarial, tem o problema acadêmico. Lidar com tudo isso dentro da organização nos deixa extremamente preocupados, porque são personalidades diferentes, são culturas diferentes, cursos diferentes, profissionais diferentes, que estão em busca do mesmo assunto, da mesma solução, com métodos diferentes. O procedimento sempre vai ser o mesmo. Uma cirurgia do coração sempre vai ser utilizado os mesmos instrumentos, mas nunca vai ser realizada da mesma forma. E assim é dentro da organização. Independente se é uma administração de empresa, se é uma ciências contábeis, se é qualquer outro tipo de curso, a dificuldade que nós temos com o profissional hoje é compreender a forma que ele vai atuar e não mais o que ele vai fazer. Agora, também isso é um contexto também que tem a ver com a realidade, né? Quer dizer, hoje estamos muito mais imediatistas e isso não é só uma questão pertinente ao jovem que está em busca do mercado de trabalho. Quer dizer, nós estamos assim, tudo, né? Tem gente que não ouve áudio até o fim, tem gente que não lê, faz leitura dinâmica, sim, né? Sim. Tudo isso somos nós. Né? Nós todos, né? Como sociedade, em nível mundial, inclusive. Agora, quando você pega um candidato que está pretendendo ingressar no mercado de trabalho, eu acho que a responsabilidade de vocês é muito grande. É imensa. Hoje, respondendo para mim, eu tenho uma equipe de 30 pessoas lá na empresa. Essas 30 pessoas são 30 alunos nossos. Você é professor da Unip, coordenador também, e você também trabalha Sim, eu sou superintendente de uma instituição financeira no período da manhã e dou aula todos os dias à noite na Universidade Paulista. Isso é legal, né? Porque você pega mercado e os dois lados. Né? Olha, posso dizer para você que dar aula é um hobby que me traz uma remuneração, mas eu sou apaixonado por dar aula. Eu sou, assim, loucamente apaixonado por dar aula. Porque hoje eu tenho uma equipe que me proporcionou, nos últimos 2 anos, ficar fora do Brasil. Sempre tive vontade de fazer meu mestrado fora. E minha diretoria disse, sua equipe está preparada? E hoje eu tenho uma equipe de 30 pessoas e são 30 ex-alunos nossos. 30? Legal! Os 30. 30 ex-alunos da Unip? Ex-alunos da Unip. Quer dizer, você ajudou a formar. Exato. Então você já sabia onde estavam os talentos? Na verdade, Malu, eu sempre em sala de aula tentei me dedicar ao máximo na questão de estar lecionando, identifiquei um talento. Sei. E eu nunca disse, ei, quer vir trabalhar comigo? Não. Eu montava uma situação para ele falar, professor, caso o senhor saiba de alguma possibilidade de emprego, tá, aqui está o meu cartão, você entrega. Boa. E ali eu montava uma situação, tanto que nas entrevistas dos 30, eles chegavam lá, oi, professor, tudo bem? Eu falei assim, olha, aqui eu não vou ser seu professor, né? E uma coisa que eu sempre gostei bastante de mudar, por isso que eu não canso de dizer, eu falo muito isso em sala de aula, é fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Os candidatos que vão ter ali essa entrevista, muitos deles, né? Eu tenho um candidato lá, que era do curso de administração de empresas, e no primeiro dia de aula ele disse, olha, professor, eu nunca trabalhei, na verdade eu até tenho uma família que me dá uma situação financeira estável, mas eu não gostaria mais de pedir dinheiro para os meus pais. Se porventura conhecer alguém, eu falei, olha, aqui está meu cartão, leva.
E ele começou a trabalhar comigo na mesma semana. A minha outra profissional, ela cuidava de senhores e senhoras. A outra trabalhava numa lanchonete. Então, quando chegam ali e falam o que é, né? Eu sou da área de comércio exterior, o que é o câmbio? Eu explicava e eles eram zero. E é isso que você colocou. Nós temos que ter a paciência de desenvolver essa habilidade. Claro. Se hoje eu e você somos profissionais, um dia nós iniciamos nossa carreira. Um dia alguém teve paciência com a gente. Exato. E assim também, Silvia, se me permite, eu vou até um pouquinho além. Se alguém teve paciência com a gente, tivemos sorte. E se alguém não teve, isso verdade. não significa que hoje eu tenho que refletir no profissional que eu vou receber. Então, eu sempre tentei fazer a mesma recrutamento e seleção de uma forma diferente. Então, eu recebia, quando o candidato chegava lá no prédio, eu falava, olha, quando o candidato chegar para fazer essa entrevista, eu quero descer, eu quero receber ele lá embaixo, na portaria, e dar o bem-vindo para ele lá. Esse ex-aluno. Todos esses ex-alunos, quando ia fazer entrevista lá na empresa, eu falava, olha, eu faço questão de receber eles lá embaixo, na portaria, e dar o nosso bem-vindo lá. Por Então, ser ex-aluno ou não, é sua acho maneira que é uma cultura de que lidar? eu adotei nos últimos anos aí de gestão. Acho que quando a gente acolhe o candidato, porque na entrevista de emprego, quem nunca passou por isso, nós já vamos tenso, né? Se eu perguntar para você agora, como foi a sua primeira entrevista de emprego quando você saiu da sua casa? A expectativa das pessoas atrás de você, pai, mãe, família, dizendo, calma, você vai conseguir. Mas ali é só você e ele. Ali é só você e o entrevistador. E como se comportar com isso? Então, eu sempre tentei ser o mais flexível possível. E ali, naquela conversa informal, ele ia trazendo tudo aquilo que ele tinha de personalidade. Porque, profissionalmente, eu sabia que ele não tinha nada a me oferecer. Ele era cru. Claro, está então, começando. Isso é desenvolver o profissional. E eu posso dizer, quando eu decidi fazer o mestrado fora, que eu conversei com a minha diretoria, Tiago, você está autorizado. Onde você fez seu mestrado? Eu comecei o mestrado, eram 3 campos diferentes. Foi mestrado na Irlanda, Polônia e terminou em Portugal. Olha, que belos países, hein? E eu só consegui a autorização do banco porque minha retaguarda era muito boa. E hoje eu tenho um motivo assim, extremamente satisfatório de dizer que minha retaguarda são 30 alunos que se formaram na Universidade Paulista, onde eu trabalho. E isso me traz, modéstia à parte, uma satisfação muito grande, porque eu pude não só fazer parte da vida educacional, mas desenvolver profissionais. Você formou os seus profissionais. Isso me do deixa jeito que você quis. Muito satisfeito. E preparo para o mercado de trabalho também. Caso apareça uma oportunidade melhor, eu falei, agora é hora de voar, vocês vieram aprender, né? Então, isso me faz muito bem. Tiago, eu acho que assim, você tocou num ponto muito importante, porque sempre a gente pensa assim, o pai, a mãe, né, põe o filho para estudar, paga a faculdade, ou ajuda de alguma forma, mesmo nos trabalhos, né? Vamos dizer, a família tem ali uma dose grande de sacrifício. Muito. Aí, a hora que esse aluno formado chega lá, ele vai ser estagiário, não é bolinho, não. Ali não é. E aí, quanto mais você consegue acolher esse profissional, é perfeito. Eu acho que se a Unip descobrir que essa é a saída, porque, por exemplo, você está no mercado de trabalho e também como professor. A hora que você consegue trazer, seja por estágio, seja para trabalhar, isso é fantástico, professor. Sim, sim. Por diversas vezes a gente sempre escutou, né, aquela piadinha, nossa, o piloto do avião foi meu ex-aluno. E você, está seguro com isso? Eu posso dizer que eu sempre estive seguro, né? Uma falha sempre tem, né? E cabe a nós ali na hora da correção saber também corrigir aquele profissional. E eu te falo, por diversas vezes, Malu, por diversas vezes, a gente opera muito com o mercado externo. E chegou um dado momento, no final do ano de 2017, eu com 1 milhão de coisas para fazer, e chegou um dos nossos estagiários, pegou e falou assim, pô, chefe, posso viajar com alguma coisa? Eu falei, cara, senta aqui comigo, me ajuda a pensar. Ele, mas você está precisando do quê? Eu falei, eu não sei, mas aonde colocar esses recursos? Porque todas as contas já estão fechadas. Ele, não, mas essa conta aqui, ela pode ter uma subconta. E estava tão na minha face aquele relatório, que eu não sequer eu tinha capacidade de analisar ele. E ele, com toda, sabe, ali, vergonha de dizer, olha, tá aqui, é sobre uma subconta. Olha, mas você vê o papel do jovem, né? Quer dizer, ali a ideia renovada, ela chega ali e te dá isso é que é o brilhante, Exato. Né? E a satisfação dele, né? E aí também eu já aproveito aquele momento, já chamei a equipe inteira, falei, pessoal, fiz questão de chamar um diretor nosso, que eu gosto muito dele, eu falei assim, olha,
Problema solucionado. Aí meu diretor, eu sabia que você ia conseguir. Falei, eu estou bem longe disso. Eu falei, olha, vem cá, colega, olha quem deu a solução para o nosso problema. Ele ficou todo acanhado. E também, assim, aquilo foi muito bom para ele, porque logo ele foi efetivado. Então, são consequências profissionais. Então, eu acho que esse é o perfil hoje do administrador do século XXI. Não é o quê, é como fazer as coisas. Né? Ô, Tiago, a gente está contando uma história de sucesso. Né? A sua instituição, você ensinou esses alunos, você sabe como lidar com eles, você recebe esse aluno na porta. Hoje, as empresas em geral, existem muitas empresas que não se encaixam no perfil que o Tiago acha que é o perfeito. Sim. O que acontece hoje? Como os profissionais hoje, os donos de empresa, de instituições, têm que abrir a cabeça para receber esses jovens do mercado? E eu queria acrescentar nessa pergunta, Silvia, quem é que tem que mudar? A empresa ou o candidato? Legal. Silvia, muito, muito legal a sua pergunta. Nós temos alguns clientes grandes, né? E eu acabo utilizando da minha vida profissional para a minha vida acadêmica como professor. Uma vez a cada semestre eu procuro pegar esses alunos e fazer visitas técnicas. Por exemplo, Coca-Cola, Faber-Castell, na Natura. E eu acabo tendo muito contato com esse tipo de gestores também. Eu não posso responder, claro, por 100%. Gestores conservadores. Gestores bem conservadores, mas bem aptos à mudança. Okay. E isso me chama a atenção. Porque para eu ser conservador, eu não preciso estar ali metodicamente fazendo aquilo. Eu posso me adaptar a essas mudanças, né? Claro. Tem uma frase do Darwin que diz assim: não é o mais forte nem o mais inteligente que vai vencer, e sim aquele que melhor se adaptar às mudanças. Sim. E os conservadores têm se adaptado às mudanças. E esses gestores conservadores têm tido o mesmo senso, sabe? Que a gente tem tido ali. Aí você percebe, claro que você não se fala, olha, acho que eu estou no caminho certo. Porque se eu que sou aqui pequeno dentro do Brasil, eu sou assim, essas são multinacionais. Sim. E elas estão ali fazendo a mesma coisa que eu, sem sequer nos conhecermos dentro da área profissional específica. E cheio de vagas, né, livres ali que não conseguem preencher. Exato. E que o caminho é adequado, é esse o caminho, né? Exato. Então, eu percebo que as organizações hoje, sim, têm tido um zelo maior, por isso que eu digo que é muito mais comportamental do que processual. Né? E respondendo a tua pergunta, Malu, quem tem que mudar? Eu acho que nós não temos que mudar, nós temos que entender o que está acontecendo. Eu acho que nem o candidato, nem a empresa tem que mudar. Nós temos que entender que cada um tem o seu momento. A empresa tem um momento dela e o candidato tem um momento dele. As nossas perguntas devem ser centralizadas. É o momento agora? O momento de adaptação é agora? Né? Algum tempo atrás, antes de ir embora do Brasil, uma instituição financeira recrutou 75 profissionais acima de 80 anos de idade. 80 anos de idade. E aí eu fui querer saber o porquê. Claro, né? E aí um ex-aluno meu, eu estava orientando o TCC dele, eu digo, olha, eu fiquei curioso, vamos fazer uma visita técnica, é possível? E fomos até essa instituição financeira. E eu perguntei, porque eu parto muito dessa questão social, meu mestrado foi em economia social. Claro. E aí eu chego lá e falo, mas por quê? Olha, um dos motivos, primeiro, é o produto. Não é porque a empresa só ela é boazinha e queria se aparecer. Qual é o produto? Previdência privada. Sim. E pegaram as pessoas que utilizam daquele recurso de previdência privada para vender o produto. E eu te falo que se a meta era X, foi XY de retorno. Claro. Porque utilizou daquele recurso humano e sem falar que os profissionais ficaram extremamente satisfeitos. E isso foi popularizando, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Isso eu acho que é essa adaptação que eu digo, percebe? Porque acho que nesse momento não existe o certo ou o errado. Existe, você está disposto a mudar, a se adaptar? Sei. Para mim, hoje, essa se adaptar é a pergunta. ao mercado. Exato, adaptar ao mercado. As necessidades do mercado, né? A informação chega tudo muito rápido hoje. E não tem mais lugar para uma empresa que continue no conservadorismo, né? Não, olha... Porque a carreira é o que você falou no início do programa. Aquela coisa de você ser estagiário, aí você é efetivado, você fica a vida inteira, e depois você se aposenta ali. Exato. Difícil, né? Existem ainda, a gente tem muita gente ali em redes sociais. Que está no meio do caminho, que você vê que está... Olha, após 50 anos de empresa, finalizando, hoje, você chega na sala de aula e você pergunta, quem está dentro do momento de trocar de empresa? Eu. Aí eu pergunto, escuta, quanto tempo de empresa você tem? 1 ano. 1 ano?
Não, professor, eu quero conhecer novas empresas, eu quero conhecer novos mercados, eu quero conhecer novos... Então, quer dizer, essa coisa do ávido mesmo, né, professor? Essa sede ela é positiva e negativa, né? Positiva porque tem que conhecer mesmo os outros mercados. E talvez negativa é que você não teve tempo de aprender o que você tinha que aprender para poder oferecer. É preciso olhar para isso, né? Não tem certo, não tem errado, mas é olhar, né, professor? Você sabe que eu conversei com uma amiga que realmente está numa empresa até importante de tecnologia. Ela falou assim, Silvia, eu sou gestora, sabe o que eu faço? Todo mês eu pergunto para quem está um pouquinho abaixo de mim se os meus contratados estão felizes. Eu quero um grau de felicidade, porque eu não quero perder. Eles são ótimos. E como eu não quero perdê-los, eu quero saber o grau de satisfação deles para não perder para outra empresa. Muito bom. Silvia, olha, eu dou aula de uma disciplina que eu sou fã, que chama-se Modelo de Lideranças. Eu sou apaixonado por uma autora que ela conceitua a liderança com tudo aquilo que eu acredito. O líder serve. O líder serve. O líder Essa serve. Eu vou ter que levar para a minha vida. Porque o líder, quando você conquista o liderado, você não precisa falar, você precisa olhar. E ele vai entender. Ele quer entender. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quer dizer, o líder é diferente daquele líder. É diferente. As pessoas querem seguir, não obedecer, né? Exato, entende? Então tem todo um critério ali que quando você conquista a tua equipe, e não é conquistar por uma questão apenas profissional. É conquistar e chamar para você e falar, olha, nós estamos aqui juntos, precisamos ser reconhecidos juntos e vamos aprender. Então não é que o diretor sabe mais que o estagiário. Não. Né? Todos estão ali e não basta estar ali, eles têm que sentir. Porque quando eu digo que é comportamental, hoje eu e você, nós sabemos quando nós somos bem-vindos. Sim. Porque o meu tom de voz vai dizer, Malu, seja bem-vinda. Malu, seja muito bem-vinda. É diferente. Você sente. Isso é diferente. O colaborador novo, quando chega na instituição, e hoje, por coincidência, nós recebemos um, e eu fui reparar, eu precisava ver se a nossa equipe estava fazendo com que ele sentisse que ele estava sendo bem-vindo. E isso faz diferença na vida profissional de qualquer segmento. Seja justamente para segurar esses bons talentos. Precisamos segurar os talentos. Ô, professora, aí eu quero pegar a frase da minha mãe que dizia, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Era um axioma aí muito simplório. Sim, sim. Mas é verdade, né? Se você está ali e se você quer receber aquela pessoa com verdade mesmo, puxa, né? Isso se traduz de alguma forma, você se vê ali colocado, sim, né, professor? Sim. Eu tenho a oportunidade de selecionar alguns candidatos na área de jornalismo e toda vez que eu converso com eles, eu pergunto assim, qual é o seu sonho? Aí eles ficam olhando assim, né? O que ela está me perguntando dos sonhos? E qual é o teu sonho? Meu sonho é assim, simples, né? Assim, então, assim, qual é o teu maior sonho? Aquele que você acha assim, indescritível agora. Qual é o sonho que você nunca contou para ninguém? Aí ele pega, revelam. Aí eu falei assim, pois então nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar em prol do teu sonho. Exato. Pronto, só ali eu já ganhei o estagiário. Tem que ter uma motivação, né? Não é simplesmente fazer. Tem né? algo que você colocou, Malu, que eu recentemente trouxe para a minha vida profissional acadêmica. Há um tempo atrás, fazendo o mestrado, eu percebi que há 10 anos na Unip, eu sou professor homenageado das minhas turmas nas colações de grau. E isso me traz uma satisfação muito boa. Eu fico muito contente mesmo. E aí, voltando do mestrado, eu tive uma professora sensacional, no campus de Portugal. E eu percebia que ela fazia algo que eu nunca fiz. E eu sempre tentando melhorar minha aula, meu comportamento. E eu prometi para mim mesmo, Thiago, quando você voltar para a sala de aula, você vai fazer isso não porque você achou legal, porque gera emoção. O aluno se sente pessoa. E é isso que nós temos que fazer com os nossos alunos. É fazer com que ele se sinta pessoas. Importante. E todas as aulas, desde quando começou esse semestre, isso tem me feito muito bem. Quando eu termino todas as minhas aulas, faço a minha lista de chamada, vou para a porta da sala de aula, eu cumprimento boa noite, bom retorno, até semana que vem, boa noite. E vou ali para a porta e vou me despedindo um por um.
E a satisfação deles ali de poder... o relacionamento entre aluno e professor fica mais afetuoso. E com isso a gente consegue trabalhar mais em sala de novo, aula. A verdade, né, professor? Porque é a verdade do seu sentimento. Isso, para né? mim, foi muito bacana e tem sido uma experiência legal. É que hoje realmente o que importa é o lado muito mais emocional do que o técnico, né? Sim. São as emoções. Eu acredito que, sim, e isso reflete na vida profissional, Silvia, de uma forma fantástica. Muito impressionante como reforma. Ô, Silvia, estão pedindo para a gente encerrar, mas eu queria aumentar a prosa. Silvia, está tão boa a conversa. E com esse sorriso também, professor. Muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer muito a presença do professor Tiago Ramos dos Santos, que é professor de Economia e de Administração do curso de Administração da Unip. Muito quero obrigado. lembrar aqui, temos mais um tempinho, a Alessandra me dá mais um tempinho, só para dizer o seguinte, que ele também é professor e coordenador do curso de pós-graduação de câmbio no curso de MBA, é isso, exato, né, professor? Exato. Olha, não sabia que... Tem que voltar agora para falar de câmbio. Vamos voltar, Tá vamos bom? voltar. Dá Agradeço certo. o convite. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até já. A internet chegou e mudou a maneira do mundo se comunicar. A tecnologia nos aproxima e nos conecta. Em pouco tempo, acompanhamos a chegada dos celulares cada vez mais inteligentes, os chamados smartphones. Conhecemos a liberdade dos SMS e o envio de e-mails sem precisar usar o computador. Com a tecnologia 3G, foi possível enviar fotos e vídeos para outros aparelhos, saindo da era do texto como única forma de se comunicar entre os celulares. Desde 2010, vivemos a era 4G e não conseguimos mais imaginar nossas vidas sem as facilidades que essa tecnologia oferece. A era 5G já chegou e traz um ganho substancial de velocidade. Em números, essa forma de conexão será 20 vezes mais rápida do que o 4G. Para falar dessa nova tecnologia que vai revolucionar um pouco mais o nosso dia a dia, nós conversamos hoje com a professora Priscila Faccioli Tavares, que é especialista em computação, análise e desenvolvimento de sistemas e tecnologia da informação. A professora Priscila é professora adjunta dos cursos de computação da Unip. Obrigada, Priscila, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Bom, vamos começar, Priscila, entendendo bem como é que funciona a tecnologia disponível atualmente, né? Quais são as características da internet 4G, que está em operação hoje, né? Bom, para a gente entender hoje o 4G, vou fazer aqui uma recapitulação rápida sobre os Gs que vieram aí com o passar do tempo, né? O primeiro G que a gente teve, né, foi aquela evolução onde nós saímos ali do telefone físico, né? E aí nós conseguimos fazer ligações dentro do carro, na rua, né? O famoso celular. Né, que nós conseguimos ali aquele tijolão gigante, pesado, onde a bateria não durava nada. Aquele foi o primeiro G. Né? Um sinal analógico, um sinal que tinha muito ruído. Né? E aí evoluiu-se para o 2G. No 2G, a grande característica, ainda com o sinal analógico, foi o envio e recebimento de SMS, mensagens. Né? Ainda não trocávamos imagens, era só mensagens de texto. E já se tinha a famosa caixa de entrada, né? A gente conseguia gravar voz, né? E receber também. O 3G já era uma tecnologia um pouco mais próxima do que temos hoje, né? Já conseguíamos navegar via web, já tinha uma velocidade maior. Isso que ano foi? 3G foi quando? 3G foi 2007, 2008. Nós né? estamos falando, Já estamos próximo a nós, já. nós né? estamos falando de um passado muito próximo, recente. muito próximo a nós, né? Já tinha um bom tráfego de envio e recebimento de dados. Aí a gente já conseguia compartilhar fotos, assistir vídeos. Só que a grande desvantagem do 3G é que ele não tinha uma abrangência em territórios específicos. Né? Ele não pegava bem nos lugares. E
o pacote de dados era caríssimo. Então, poucas pessoas tinham poder aquisitivo para usar a internet 3G e ainda não pegava bem. As operadoras não prestavam um bom serviço. E aí, vendo essa desvantagem, com a inovação tecnológica para suprir, né, essa demanda ruim, veio o que nós estamos hoje, que é o 4G. Né? Com o 4G, nós temos aí uma tecnologia bem melhor que a anterior. A gente consegue fazer download, upload com uma velocidade muito interessante. Surgiram algumas indústrias que antes a gente não tinha, como, por exemplo, a indústria de streaming, né? Tanto na parte de cinema quanto na parte de áudio. Né? Quando que a gente pensava que a gente ia baixar música ou assistir um filme em lançamento em casa, né? E o grande impacto também que houve no 4G foi a conexão entre as pessoas, as redes sociais. Né? Foi aí que realmente pegou a rede social, né? Exatamente. Você conseguir conversar, mandar vídeo, foi no 4G. Foi no 4G. E o que se achou do 4G? Né? Por mais que a tecnologia melhorou, ainda assim, alguns resquícios dos 3G ainda persistiram. Né? O sinal ainda não pega em todos os lugares. Eu não sei se vocês já usaram GPS. Tem lugares que, quando você viaja, o GPS não pega e te deixa vendido. Né? Lugares montanhosos ou lugares muito longínquos, não pega. Não é? Aí o meu cai para 3G. Cai para 3G. Ou então sem serviço. Aí então fica, sem serviço. Fica pensando. Né? E isso interfere nas nossas ações do dia a dia. Né? Existem alguns serviços que dependem de conexão para serem efetuados. Com certeza. Né? Então, isso fez com que o 5G fosse pensado, né? Vamos explicar aprimorado isso. Pensado. Né? Não, porque assim, você foi falando 1G, 2Gs, 3Gs, 4Gs, ok. Então, porque o 3G não estava bom, foi para o 4G. O que eu quero entender é o seguinte: a estrutura do Brasil e das operadoras é que não nos permite ter vamos pegar bem, por exemplo. Porque isso é uma questão estrutural do país, não é? Exatamente. Não é só do nosso país, tá? Era uma questão tecnológica mesmo. Com relação aos países, nenhum outro país tinha o 5G, né? Foi algo que agora, né, em 2020, a Coreia do Sul, junto com os Estados Unidos e a China, né, foram os grandes países precursores aí que estão usando a tecnologia 5G, porque ela não existia. Eles desenvolveram pesquisas e conseguiram implementar. Ô, Priscila, mas o que é? São ondas? Como é que explica o que é esses Gs? O que é isso? Vai ficar na nuvem? Como é que a gente entende essa tecnologia? Falando um pouco mais tecnicamente, são frequências, né, de radiofrequência que possuem uma velocidade extraordinária, né, para enviar e receber dados. Então, você potencializa a frequência. Mas como a gente compra isso? Da onde surge essa frequência? Para o 5G, vão ser colocados essas frequências na nuvem, né? A iCloud, né, que nós chamamos. É fácil, viu? A vida não é fácil. Né? Não é. Eu sei que você em casa, né? Não é fácil, não. Pode estar na nuvem, vai para a nuvem. Tem gente que não entende nem o 3G, nem o 4G. Imagina a palavra que o 5G vai ficar na nuvem, né? É um espaço que se compra na nuvem. O país, o território, né? Ele tem a concessão de uso de um espaço, de tanto espaço na nuvem. E aí, depois, ele concede esse espaço às operadoras para elas comercializarem. Mas compra de quem? Então, se compra A nuvem de servidores. De quem é essa nuvem? Quem é dono da nuvem? Se compra de servidores, como, por exemplo, a Amazon, como, por exemplo, Microsoft, que criam essas frequências. super máquinas com essas frequências e tal. Por isso que estão milionários, né? Não é isso? É verdade. A tecnologia, quem hoje realmente investe em tecnologia
tem no sentido de país maior desenvolvimento? Exatamente. Quem investe hoje em tecnologia e educação são os países que têm maiores vantagens competitivas e, por consequência, têm maiores lucros e, enfim, né, são os detentores de melhor comércio. Priscila, e qual que é o cenário do 5G no Brasil hoje? Bom, o que temos hoje, tá? A Anatel ela está bem nessa situação. Ela está fazendo licitações, tá, para conseguir esse espaço na nuvem, né? Você tem que abrir uma licitação pública e fazer todo um estudo também. Aqui no Brasil nós não temos uma regulamentação do 5G. Né? Regras de direitos e deveres, não existem normas. Ainda é tudo muito novo, é isso? Tudo muito novo. Então, fala-se concessão de uso da nuvem vai ser liberada, né, para o governo brasileiro, mas a gente não pode esquecer que tem que se melhorar a infraestrutura de antenas também de celulares. Por quê? Pela questão da velocidade, a gente viu que é um ponto positivo, mas se precisa de mais antenas próximas aos smartphones, porque a latência entre os smartphones e as antenas elas têm que ser mais próximas devido ao 5G. Então, o país tem que investir mais em antenas. E é isso que encarece a tecnologia. Então, a gente acredita que não vai ser agora, no final de 2020, que o Brasil já vai ter a tecnologia disponível. Né? Ele vai ter que melhorar a sua infraestrutura de antenas para depois as operadoras começarem a comercializar e aí chegar para nós, consumidores finais. Mas tem aparelhos já à venda 5G. Televisão Sim. 5G, aparelho 5G. Então... tem a venda, né? Mas os corretos mesmo, os aparelhos homologados, eles são os aparelhos do exterior, né? Dos países que, de fato, o 5G já está em funcionamento. Alguns aparelhos que nós sabemos, né? Os aparelhos de ponta da Samsung, os aparelhos de ponta da LG, os aparelhos de ponta da Motorola, que são comercializados na Coreia do Sul, na China e nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, os aparelhos de ponta dessas marcas, não estão com um processador ainda atrelado ao 5G e nem com um modem apropriado para o 5G nesse momento. Quer dizer, não adianta comprar uma Ferrari, aquela Ferrari que você quer comprar lá fora, e vem aqui com o motorzinho de Fusca ainda. Então, nada contra o Fusca nem contra a Ferrari, mas é aquela coisa, é uma coisa de adaptação de país. Né? Estrutura do país. Estrutura do país. A internet, o que me passa é assim, existe esse mundo da internet, a internet veio para mudar, para aproximar, mas o mundo, inclusive China, Estados Unidos, Coreia, eles estão tateando até onde esse poder pode chegar. Porque tanto para o bem como para o mal. Pode ser uma arma também, né? Exatamente. Essa facilidade, essa velocidade em conseguir a informação do outro. Um vídeo que cai na internet nunca mais volta. Você já está realmente perdido. Os hackers que podem hackear a tua vida. Uma foto sua. Às vezes eu estou falando aqui, conversando, de repente o que eu conversei já está lá oferecendo na internet. É um mundo muito novo, não é, Priscila? É muito novo. Até certo ponto é muito benéfico, principalmente o que está ligado à área da saúde, né? Cirurgias feitas a longas distâncias, né? Algumas cirurgias feitas com robôs, né? Com uma precisão milimétrica. Só para passar alguns dados estatísticos, por exemplo, né? Na tecnologia 4G, nós temos uma latência. O que é a latência, né? É o delay entre uma requisição, por exemplo, eu quero acessar um site, né? Do usuário clicar para acessar o site até o site voltar para nós no browser, no 4G leva-se mais ou menos 20
milissegundos. No 5G, vai levar 1 milissegundo. Então, pensa isso numa cirurgia a longa distância. Se o médico levar 20 milissegundos entre fazer um movimento lá no Canadá e esse movimento repercutir aqui, por exemplo, no Brasil, ele pode suturar, ele pode ferir um paciente aqui. Então, com essa precisão do 5G, poxa, né? Os erros médicos, por exemplo, eles caem muito, né? Na própria indústria automotiva, né? Os carros agora autônomos, de fato, vão poder circular. O que isso nos traz de benefício, né? Os carros, na frente dos carros, eles vão estar com sensores e atuadores. Se passar, por exemplo, um pedestre, o carro tem que ser autônomo. E com menos latência, o carro vai ler aquele interrompimento e imediatamente ele tomar uma decisão. E para vocês terem uma ideia, 1 milissegundo é menos tempo que um piscar de olhos. Nossa Senhora. Muito menos tempo. E olha que você... imagina um piscar de olhos é difícil. É que isso a gente ainda está pensando, mas do resto... Porque nós estamos mexendo com vidas humanas. Não dá para errar com vida humana. E tem outros benefícios, como o uso de drones para tirar fotos geográficas. Isso já acontece. Já acontece, mas não com tanta precisão. A precisão vai aumentar. Quer dizer, o que a gente tem hoje vai melhorar, mas não vai ter nenhuma novidade. Né? Vai melhorar. Né? Acredita-se que outros tipos de serviços vão ser gerados também. Por exemplo, nós já temos videoconferência com hologramas. Então, por exemplo, você está aqui, mas a sua filha está no Canadá. E você quer fazer uma videoconferência com ela, mas você não quer fazer por aquele software. Você quer que ela te veja num holograma. Já temos hoje isso. Só que o holograma hoje ele é meio falho, porque a internet, né, ela não tem aí uma velocidade e tal. Com o 5G, você vai ver seu holograma perfeitamente. Né? Então, temos uma gama aí de possibilidades que conhecemos e que até não conhecemos, né? Que virão aí com novas oportunidades. A exemplo do que aconteceu com os outros Gs, né? Exatamente. Quem que podia imaginar que era uma história que a gente estava vivendo, né? Que era só áudio, né? E tão pouco tempo, né, pouco Malu? tempo. E de repente são os e-mails, SMS, depois você vai mudando. E as pessoas vão mudando junto. Né? E você vê mesmo de telefone. Você vê antes, você fazia um Skype, né? E era difícil, né? Fazia um FaceTime, qualquer comunicação ao vivo, né, que você fazia, era sempre uma dificuldade. Né? Agora, depois que você acaba, eles ainda perguntam, né, como é que foi essa comunicação. Quer dizer, isso deve servir para eles melhorarem ainda mais essa comunicação, né? Não sei se vocês se lembram daquele desenho dos Jacksons, né? Que tinha aquela robozinha que ajudava nos afazeres domésticos. Hoje isso já é uma realidade no Japão, né? Chama-se, de fato, robôs domésticos que varrem a casa, que colocam as coisas nas lava-louças, e isso vai potencializar ainda mais as tarefas dos robôs domésticos, por exemplo. Para quem não sabe, os Jetsons, um desenho de quase 40, 50 anos atrás, já tinha videoconferência, já tinha carro voando, já tinha a secretária, né, no caso, a empregada, robô, já se comunicavam de uma forma que sabe que eu fico impressionada, né? Só falta o carro, né? Só falta aquela aeronave, né? Que está chegando já, né? Eu acredito já que tá chegando. Em poucos anos aquela aeronave, né, voar. Agora, e aí, à medida que a gente tem o robô para fazer tudo, e o ser humano vai fazer o quê? O ser humano ele vai se ocupar, né? Não se preocupando mais em fazer as suas atividades manuais. Ele vai usar o seu intelecto. Então, ele vai usar mais o seu poder de relacionamento, ele vai usar o seu intelecto para desenvolver outras tecnologias a favor da vida, a favor da consciência do planeta. Ele vai usar seu intelecto
para fins mais importantes do que simplesmente fazer o operacional, aquilo que se repete a todo momento. Verdade, porque ajuda, né? Você, no caso, a gente, no nosso dia a dia, como a gente tem um monte de facilidade por conta da tecnologia, facilita. Imaginou, nós duas trocando áudio, se a gente tivesse que se encontrar, a gente troca áudio o dia inteiro. Porque trabalhamos juntas. Trabalha no computador, entendeu? Uma fala com a outra, olha, aí entrou esse vídeo, até para preparar uma entrevista. Sim. Então, tudo é muito mais fácil. A gente tem tempo para cuidar de outras coisas. Isso sobra mais tempo, né? Os pagamentos no banco, né? Quando a gente imagina, quando eu tinha que ir ao banco, né? E hoje você coloca lá o código de barras, né? Tá pago, né? Eu fico encantada com a tecnologia. Eu fico encantada com o que a tecnologia oferece de bom para a gente. Agora, é verdade. Você tem preocupação, assim, tem um lado que você se preocupa com a tecnologia? O lado ruim, vamos dizer. Então, né, todos os aspectos, tudo que a gente... nós pensarmos melhor, todas as situações, nós temos os lados positivos e negativos. Né? A gente não pode deixar de pensar nos lados negativos aí da internet 5G. Né? Vamos começar a falar, por exemplo, aí dos rumores com relação ao câncer. Né? Esse é um ponto aí de grande polêmica que nós temos. Em relação ao quê? À frequência dos Gs ou dos 5G? Então, né, falam que pela questão da grande frequência, né, da grande velocidade que as antenas vão transmitir, né, nas grandes cidades para que o 5G funcione, essa radiação ela vai causar, né, tumores e, por consequência, a população vai sair prejudicada com isso. Mas já está provado isso? Então, não há pesquisas científicas, até porque a tecnologia ainda não teve tempo de maturação. Claro. Né? Então, nós não temos ainda artigos científicos, não temos estudos nisso ainda. Né? E outra, países como Estados Unidos, China, são super responsáveis. Se, de fato, isso fosse comprovado, a gente tem certeza que os órgãos ali de saúde, né, daqueles governos não iam homologar, né, essa situação. Então, uma outra questão que a gente pode falar, a dependência da tecnologia. Né? Aí não tem mais volta, né? Eu também acho. Não tem mais volta. Eu também a dependência, né? Acho que nós estávamos conversando anteriormente, né? Crianças dependentes, nós dependentes, né? A gente estava com o celular na mão aqui agora há pouco. Claro, olha aqui, né? olha, você está pensando que está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui guardadinho, né? Mas tá. Uma de nós guardou aqui. Então, a dependência virando um vício. Né? Quanto mais tecnologia você tem, mais você quer usar e pode virar uma fobia. Então, esse é um lado também. Né? Mas eu não posso falar muito mal porque eu sou uma profissional de TI. Né? Então, assim, para mim, eu vejo muito mais vantagens. Sempre mais vantagem. Muito mais vantagens, principalmente para o ser humano, para a indústria, para o comércio, né? Alavanca-se resultados, né? E demais, a gente precisa se controlar, né? Saber usar. É igual o alimento. O alimento é bom ou é ruim? Depende de nós. Tudo em excesso não é bom. Exatamente, Silvia. Exatamente. Porque a hora que vira um vício, ali alguma coisa está errada, né? Não, porque não é possível. Agora, eu queria que você falasse um pouco, e a internet das coisas com o 5G? Então, a internet das coisas, ela hoje, né, ela já funciona, mas ela não ganhou tanto mercado assim, infelizmente, por conta dessas frequências que deixam a desejar, né? Por causa dessa lentidão existente no 4G. A internet das coisas, ela engloba o carro autônomo, por exemplo, ela engloba a indústria de agronegócio, que hoje é uma indústria que utiliza muito sensores e atuadores, principalmente no solo. Cresceu muito, né? Cresceu demais. O agronegócio foi maravilhoso. O agronegócio, né, aqui no nosso país, né, é a indústria que mais rende na economia. Né? Não, aquelas colheitadeiras. As colheitadeiras automáticas. Tudo maravilhoso. Né? Até ninguém mais tira leite da vaca. Não. Já tira sozinho, sabia? Com a máquina. É impressionante.
Os ovos também, eles são todos, a colheita dos ovos são todas automáticas nas granjas, né? Existem máquinas automatizadas que pegam nas granjas os ovos e medem o tamanho dos ovos, classificam, embalam, lavam, de uma maneira automática. Olha que sensacional. Né? Por um lado, é excepcional. Né? Por um outro lado, veja, o que era manual se tornou automatizado. Então, a população ela tem que se qualificar para começar a usar as novas tecnologias. E também, aí falando de economia mesmo, né? O que coloca o Brasil como um celeiro de grãos, né? Nessa área aí do agronegócio, o Brasil vai muito bem, obrigada, graças à tecnologia também, né? Também. Mas acho que funcionou muito, né? Eu acho que fez esse diferencial na vida do agronegócio, né? Fez. O nosso país ele tem excelentes pesquisadores em agronegócio, né? E, junto com a tecnologia do IoT, impulsionou grandemente aí. E nosso solo é muito fértil, o nosso território com relação ao clima é muito favorável, né? Então foi um conjunto de situações aí que os últimos anos foram bem benéficos aí, né? E no nosso dia a dia, né? Quer dizer, as casas cada vez mais automatizadas, quer dizer, a pessoa está no trânsito, já está pedindo para encher a banheira, né? Para acender a luz, para ficar. Não é assim? Quer dizer, você já tem todo um comando, isso já há um certo tempo, pelo comando de voz. Isso pode aprimorar ou tem novidade com o 5G? Então, vai se aprimorando, né? Nós acreditamos que, num primeiro momento, a tecnologia ela veio um pouco encarecida, né? Mas que, com o passar do tempo, né, quanto mais a população aderir a ela vai se barateando. E aí recursos como automação comercial, automação, né, de residências vão se popularizando também. E aí outros recursos vão surgindo também. Então vai ser aí vai se tornando bem popular. E vão surgindo outros segmentos de prestação de serviços com o IoT também. É impossível fechar os olhos para a internet, né? Eu ainda encontro gente que não tem nem rede social, nem Facebook, nem nada. São os analfabetos digitais, né? Esses dias eu assisti uma reportagem do Caetano Veloso e ele disse que ele não tem celular. Então, né? Eu achei... Mas alguém bem próximo dele deve ter. Né? Com certeza. Eu achei o máximo, né? Porque nós viramos escravos, né, do smartphone. Eu falei, nossa, que inveja boa dele. Né? Ô, Priscila, e por falar nisso, tudo bem, estamos falando de 5G, assim, mas qual é o próximo G? Já temos 6G a caminho aí? Olha, meninas, nós já temos o 6G. Temos 2 países aí detentores dessa tecnologia, que são o Japão e a China, né? Eles estão prometendo lançar para o mercado o 6G a partir de 2030. O 6G ele vai ter uma velocidade de 1 tera por segundo para enviar e receber dados. O que é isso? O que será que é isso? Porque o outro era menos que piscar. Menos que piscar, tá. Então, 1 tera, para vocês terem uma ideia, é um HD externo de tamanho que dá para a gente armazenar uma vida de fotos, por exemplo. Que é o quê? Mas tamanho de uma carta, mais ou menos. Um HD é mais ou menos isso, né? É um quadradinho que dá para nós armazenarmos aí uma infinidade de fotos, arquivos, áudios, circunstancial. Dá para a gente trafegar isso em 1 segundo. Nossa, e 2030, então, até lá? 2030, 10 anos. Daqui a 10 anos estamos aqui, Malu. Opa! Pelo amor. Ainda vamos pegar, vamos assistir muito ainda, Ale, querida. Muito obrigada, viu? Imagina, foi um prazer. Presença aqui, tá? Agradeço. Quero agradecer a professora Priscila Faccioli Tavares, que é professora adjunta dos cursos de computação da Unip. E tá convidada para vir aqui para falar dos cursos de computação. Volto aqui sempre que vocês precisarem. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. O mundo globalizado e os avanços da tecnologia alertam para um sentimento precioso, a empatia. A empatia é a habilidade em compreender o outro para além do que vê
e agir de acordo com isso. É a empatia que permite nos conectarmos com outras pessoas e com melhor qualidade. Apesar das redes sociais servirem também para aproximar as pessoas, muitas vezes elas causam a falsa sensação de relações que não existem, ou mesmo demonstram indiferenças escondidas sob a tela do celular ou do computador. E terminamos o Duas na Tri de hoje com uma reflexão que define as intenções do jovem de hoje. Um jovem que precisa ser conquistado para ser motivado. Cativa-me pela compreensão e empatia. Nada de autoritarismo e antipatia às minhas dificuldades e falhas. Jamais julgue pelo que diz sua consciência, pois a realidade e o contexto podem ser opostos às suas conclusões. A compreensão é a alma da nossa relação. O Duas na Tri se despede hoje lembrando que a educação é uma história sem fim.